Vamos começar agora o terceiro bloco, que é o bloco dos cases. Aqui no Summit, a gente, e começou desde o ano passado, 2013, o que a gente quer sempre trazer aqui no Summit são os cases mais premiados do ano. Mas não pela ótica da criatividade, da ideia, isso sim também, lógico, faz parte, mas principalmente pela ótica do atendimento. Como que esses cases se tornaram uma realidade? Porque começaram como ideias, né, preto no branco, numa prancheta, num papel. Como que esses cases se tornaram realidade? E, obviamente, você precisa de uma boa dose de talento para fazer isso acontecer. E, usando um pouco as palavras do Pedro Janot, você precisa de foco, você precisa de disciplina, você precisa de coragem. E, muito importante, você precisa de uma verdade, contar uma verdade. Esses 4 ingredientes são fundamentais e, sem dúvida alguma, fazem parte do nosso dia a dia com atendimentos. Então, o primeiro case que vamos trazer aqui para o palco é o case da FCB Brasil, o CNA Speaking Exchange. E aqui, nossos colegas Pedro Cruz, CEO da FCB Brasil, e o Mauro Silveira, diretor-geral de atendimento. Esse copo alô. Vai rolar a necessidade. Quando ele bebe água, boa tarde, gente. Meio-dia, não é isso? É o horário da fome. Hã? O horário da fome. 12:30. Vamos lá, Pedrão. Seguinte, eu primeiro queria agradecer Marcinho, Marcelo Passos pelo convite. Na verdade, quem foi convidado foi o Mauro Silveira, que é o nosso VP de atendimento. E eu vim só para fazer alguns comentários que eu acho importantes e ajudar um pouco a introduzir esse assunto para essa plateia que, hoje, quando aquela moça de Sorocaba levantou, eu falei, pô, que bacana, tem gente provavelmente de mais cantos do que só São Paulo. Então, eu vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou CEO e CCO, Chief Culture Officer da agência, não sou da criação. Eu tenho um passado de planejamento estratégico e hoje eu sou CEO e CCO da agência. E o Mauro é VP de atendimento da agência, já foi dono de agência, já está mais de 20 anos envolvido nesse negócio. Então, é um cara que tem credenciais muito parrudas para falar para esse grupo. Então, assim, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês um negócio que, para mim, pessoalmente, eu acho que para grande parte do pessoal na agência, é muito importante, que é o seguinte, como a gente acabou de ouvir aqui, de fato, esse case que a gente vai apresentar foi muito premiado, ele é um case que realmente é muito bacana, e eu queria deixar um recado, uma mensagem, sei lá o que, para vocês aqui, que é o seguinte, a gente está apaixonado pelo case, da mesma forma que muitas pessoas que vêm também ficam, mas a gente está mais apaixonado pelo como ele foi feito, pelo processo. E isso é um negócio que, para a gente, dentro da agência, é muito bacana, que não é só o que foi feito, mas como é que a gente chegou lá. Então, dentro da FCB, existe um projeto de como operar, de como produzir coisas que talvez sejam relevantes não só para o mercado publicitário, mas principalmente para o negócio dos nossos clientes, mas de uma maneira bacana. Porque o nosso setor, de certa forma, vive estrangulado por uma percepção de que trabalhar em agência está cada vez mais difícil e de que trabalhar em agência talvez seja cada vez menos gratificante. A gente está aqui para mostrar e tentar ser um pedacinho, uma gota no oceano, que diz para o mercado e para a gente próprio que não, que o mercado publicitário é super relevante para a economia desse país, o mercado publicitário pode ser super relevante para a nossa vida no longo prazo e nos fazer muito felizes. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas esse assunto, para a gente, na FCB, é muito importante. O Mauro também representa um espírito de como conduzir o dia a dia, que é muito leve, muito divertido, e, além de tudo, muito profundo, muito estratégico, muito bem informado e muito criativo, cumprindo essa pauta da discussão do grupo de atendimento, que é sensacional.
Então, eu queria só que vocês se lembrassem disso, que a gente não está aqui só para falar do quê, a gente não está aqui só para falar de prêmio, a gente está aqui também para falar do como. Então, achei sensacional o convite para que a explicação fosse dada pelo atendimento, para o grupo de atendimento. Então, eu vim aqui só para fazer uma participação especial, apresentar o Mauro, que é um carioca inveterado, para um grupo importantíssimo em São Paulo. O Mauro está em São Paulo há aproximadamente 7 anos, é isso, Mauro? 8? 8 anos. E uma vida enorme no mercado publicitário do Rio. Enfim, prestem atenção numa coisa que eu acho também sensacional, que é o seguinte: este projeto que a gente vai mostrar para vocês, ele não só tem uma característica muito moderna, porque ele envolve tecnologia, mas também ele tem um negócio fundamental, que é ele fez com que um negócio que é composto por centenas de franqueados, ou seja, por uma estrutura muito difusa, uma estrutura que envolve interesses muito heterogêneos, se alinhasse em torno de um objetivo comum. Então, esse projeto, de certa forma, ele atuou nos negócios da empresa e atuou na autoestima da empresa. Porque o mercado de escolas de inglês e de ensino de uma segunda língua, nesse país em desenvolvimento, não é simples, porque ele requer perseverança, ele requer disponibilidade financeira, ele requer curiosidade intelectual, enfim, ele requer muitas coisas. Ele não é simplesmente uma coisa que você vai lá, compra, tira da prateleira, se gratifica e show de bola. É um processo. E na mentalidade que a gente tem hoje do eu quero tudo agora, eu quero tudo para já, qualquer produto que exija de você tempo e espaço na sua vida tem que ser um produto muito bacana para valer a pena, para você abrir esse parênteses na sua vida. Então, com isso, microfone para o Mauro. Vamos lá. Legal que não começou a contar o tempo, é isso? Foi canja? Porque não é todo dia que a gente, no grupo de atendimento, a gente consegue ouvir e ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que eu admiro. Eu acho que 90% dessa sala aqui que conhece o Pedro admira. Então, o Pedro Cruz é realmente uma pedra preciosa. Obrigado, Pedro. Então, nós vamos falar sobre o CNA. Eu vou pedir desculpa, porque eu estou bem resfriado. Então, estou parecendo um pouco fanho. E, às vezes, vou tossir. Às vezes, vai faltar o ar. Eu vou pedir licença, vou puxar o ar. Mas eu vou chegar ao fim. Antes de entrar no case, propriamente dito, eu queria dar os parabéns ao Márcio, ao Marcelo, a toda a diretoria do grupo de atendimento. O trabalho que vocês estão fazendo me orgulha e eu me sinto muito honrado de ser representado por vocês. Obrigado, tá? E o próximo quadro é engraçado, o Capitão Caverna. Vou explicar por quê. Eu senti a necessidade de me apresentar, porque no Prêmio Abril eu fui apresentado ao Marcelo, pelo Pedro, e ele falou: porra, sempre ouvi falar de você e não te conhecia, a gente tem que se ver mais. No Maximídia, eu fui apresentado pelo Pedro, ao Luiz Fernando Vieira, e ele falou: pô, sempre ouvi falar de você e não te conhecia. E a agência foi convidada a estar aqui para fazer a apresentação para o grupo de atendimento, através do Pedro. Então, acho que eu sou um homem das cavernas mesmo, eu vou dizer por quê. Eu tenho 32 anos de mercado, um pouquinho mais do que o Pedro falou. Eu acho que eu tenho de mercado mais tempo do que muitos têm de idade nessa sala. De FCB eu tenho 25 anos, fiquei 2 anos fora, abri a minha agência, junto com um grupo de sócios, claro, para atender a conta da TIM Celular, que foi a 4x4 Publicidade. A conta ficou 1 ano, não deu para ganhar muito dinheiro. Os sócios saíram, eu fiquei sozinho. Perdi muito dinheiro, tomei muito calote. E, graças a Deus, o Giovanni, o Adilson e o Aurélio me resgataram, loucos, né? E me trouxeram de volta. Só que com uma coisa, você vai para São Paulo. Eu vim emprestado para São Paulo, e eu não sei se eles não querem me devolver, ou se o Rio não quer me receber de volta. E eu ainda acredito que eu trabalho em São Paulo e moro no Rio. Minha mulher está lá, minha família está lá. Eu venho segundo, volto sexto, há 8 anos. Então, acho que é por isso que
Quem não é carioca, quem não trabalha na FCB, não deve me conhecer mesmo, não sei de nome. E mesmo assim, eu fui um cara que passou por poucas agências, SGB, extinta, Fama Propaganda extinta, e Thomson, ainda não extinta. Brincadeira, gente. Até porque a Thomson disputa com a FCB qual é a agência mais antiga da história da propaganda. Bem, vamos lá, gente. O título da minha apresentação, quando pediram para a gente fazer um olhar do atendimento, foi exatamente tirando um case da gaveta. Mas antes a gente gostaria de falar do CNA. CNA é um cliente mais do que especial. Acho que boa parte de vocês deve ter acompanhado isso em 2012, quando eles foram ao mercado, no meio mensagem, e colocaram um anúncio, procura-se uma agência. Falaram sobre a história do CNA. Eu acho que, no mínimo inusitado, no mínimo diferente, um processo de seleção. Eles receberam mais de 114 credenciais, portfólios. Escolheram 7 agências. Desculpa, gente. As 7 agências foram brifadas e uma ganhou, graças a Deus fomos nós, mas é no mínimo diferente. Outra coisa que para a gente é motivo de destaque é aquele cliente que faz uma concorrência e coloca um briefing verdadeiro, um briefing não fictício. Nós sabemos o quanto é caro para uma agência de propaganda no processo de concorrência. E tanto foi verdadeiro que o filme que a gente apresentou na concorrência foi o filme que foi para o ar. It's your celebration. This your celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Hey. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on out. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. CNA, a cada aula um sucesso, a cada sucesso uma comemoração. E só quem faz CNA pode ter um tablet a partir de R$ 29,00 por mês. Outra coisa que também demonstra a seriedade com que o processo foi conduzido foi a gente... Quer falar um pouco sobre esse ambiente, Pedro? Que o Pedro, na época, ele fez a apresentação junto com a Lia, né? Da área do planejamento da concorrência. Vou até pedir uma palhinha para o Pedro. Fala aí, Pedro. Isso aqui é só para a gente entender estrategicamente onde a gente estava e onde a gente continua com o projeto CNA. Aquelas 3 bolotas lá em cima, do antes, durante e depois, falam um pouco do entendimento da comunicação dos cursos de inglês no mercado. Uns falam do problema de você não ter o inglês, outros falam que com o inglês você pode tudo, mas ninguém focava no durante, no processo, que era justamente aquele espaço de tempo e dinheiro que eu falei para vocês agora há pouco. Eu preciso investir tempo e dinheiro da minha vida para aprender. E eu preciso acreditar que os anos que eu vou passar no curso de inglês são bacanas. Então, a nossa defesa do processo ela foi toda para enriquecer, estimular e alavancar a percepção de que o processo de aprendizado é bacana. Então, tudo que a gente faz, e o case que a gente vai apresentar aqui hoje, eu acho que a maioria já conhece, fala da riqueza do processo, e não de que você vai ganhar um emprego foda depois que você tiver inglês, ou que você é um merda se você não souber falar. Então, a gente tentou escapar um pouco da caricaturização de quem fala zero e de quem fala tudo, para poder focar no que é a encrenca literal desse mercado, que é aguentar e ser inspirado por longos anos de aprendizado. Então, é isso aí. E o que é legal, eu acho que é um ambiente único. Eu acho que, se vocês fizerem agora e lembrar dos comerciais, das campanhas de inglês, vocês reparam que eles estão no antes ou no depois. E que esse território do durante, que é o celebrar o processo, celebrar cada conquista, que foi o que o filme falou, né? É um ambiente que é um ambiente fértil, é um ambiente que nunca foi explorado. E, por isso,
por a gente navegar por um ambiente que nunca foi explorado. E que isso a agência inteira respira esse posicionamento. Um dia bateu na porta lá do atendimento, esses 4 jovens adolescentes aqui, junto com o Pedro, com o Alec, o Thiago, tivemos uma puta ideia. Vai mudar a percepção do curso de idioma, ou seja, eles falaram tanta coisa, mas bastava falar a seguinte frase. Eles chegaram com esse cartaz aqui na mão, né? Era um cartaz, não era um anúncio, não. Tudo que eles precisavam, alguém para conversar. E foi assim que o Speak Exchange nasceu, na realidade, apresentando a necessidade do aluno do CNA, de ter alguém para conversar, alguém que fosse nativo, mas ele não consegue viajar, não consegue fazer com frequência aquela viagem internacional. E, do outro lado, um idoso, né, de preferência americano, que pudesse ter alguém para conversar, se mostrar útil, importante, relevante. Então, gente, isso não é comunicação, isso é muito mais do que comunicação. Isso é um produto. E isso realmente ficou na nossa cabeça de, bem, isso tem que acontecer, né? Mauro, posso te interromper um segundo? O primeiro... Obrigado. Foi bem na hora. O primeiro chart dele, que ele não falou muito, falava de tirando um projeto da gaveta. E realmente foi o que aconteceu, e esse projeto só aconteceu por iniciativa do atendimento da FCB, que não se conformou em não ver esse projeto ir para a rua. E isso é uma coisa que é entendida, admitida e festejada na agência inteira. Então, o que eu queria dizer, Marcinho e todo mundo, é que tem um negócio no atendimento que eu acho que injeta uma força muito grande, contrária à noção de que o atendimento está perdendo prestígio, que é a noção de que, quando o atendimento não só sabe ler uma ideia, mas ele sabe ler uma boa ideia, ele tem a obrigação e o dever de fazer essa ideia para frente. A grande questão, na minha opinião, minha pessoal, é o seguinte: o que diferencia um atendimento criativo de um excelente atendimento criativo é o cara saber identificar uma boa ideia. E isso não é fácil. A gente fala sempre que ideia é uma coisa muito frágil, né, que morre rápido e morre fácil. Ter uma equipe de atendimento que sabe identificar uma boa ideia e lutar por ela é o que nós tivemos na FCB. A galera está aqui. Eu queria fazer essa homenagem, porque está todo mundo aqui. Realmente foi um trabalho na foice. Foi na foice. Então, o tirar o projeto da gaveta é literalmente isso. Era lá que esse projeto estaria, até hoje, se não tivesse sido o atendimento da FCB. Isso até que eu vou falar quando eu faço essa brincadeira aqui do primeiros obstáculos. Você já repara que o cara não cai da bola. Ele não cai na água. Ele se equilibra, mas ele vai. Gente, por que primeiros obstáculos? Para a gente, era a maior ideia do século, né? Para o cliente que recebeu, ele estava passando pelo maior desafio do século da vida dele, profissional. O CNA tinha acabado de trocar diretor de marketing. Era o terceiro em um mês. Não, é porque um que estava há anos saiu, entrou uma nova diretora de marketing que ficou 3 semanas e foi embora. Aí chegou o terceiro, né? Desafios: botar campanha na rua, aquisição, conhecer o produto numa categoria que era a primeira vez que ela estava trabalhando, e tendo que conhecer e administrar 600 franqueados enlouquecidos por aluno. E mais um grupo de acionistas querendo muito lucro. Ou seja, a vida dela estava um inferno. O que aconteceu com o projeto? Cara, maravilhoso o projeto. Mas não é minha prioridade agora. Vamos falar mais para frente sobre ele. Para ela, normal. Para a gente, era o risco. Primeiro, um banho de água fria, né, cara? Chegar para a menina e falar assim, é hoje, ela fala, não, estou naqueles dias, é a pior coisa do mundo, né? E outra coisa que, para a gente, o que mais preocupava a gente, é porque a ideia era tão simples que ela podia surgir a qualquer momento em outro lugar. Isso é o que mais nos preocupava.
Coincidentemente, eu tenho ainda almoços frequentes com o presidente do CNA, e a gente fala sobre assuntos diversos, né? Fala sobre futebol, que ele patrocina o Santos, né? Ele sacaneia o meu Botafogo, que está indo para a 2ª divisão, bobagem, né? Sobre inovação, produto, Brasil. E nesse dia, no almoço, eu falei para ele, cara, apresentamos um projeto para a Luciana, maravilhoso, você tem que ver. Ela está enrolada lá para botar campanha na rua, mas quando ela tiver um tempinho, ela vai te mostrar. Ele perguntou como é que era o projeto. Lógico que eu fiz de maldade, né? Falar com um educador sobre esse projeto é maldade, é covardia. Resultado, quero ver amanhã. Manda ela me procurar. Bem, cheguei na agência, conversei com ela, expliquei a situação, não dizendo que tinha sido maldade, claro. Foi por acaso. E ela falou assim, bacana, Mauro, eu vou apresentar na próxima reunião de conselho. E 2 dias depois o projeto estava aprovado, né? Será que está na hora de comemorar? Não. Porque, da mesma forma como ela não tinha braço para tocar o projeto, ela não tinha braço para botar o projeto de pé. Falou assim, olha, te dou uma escola para fazer o piloto, e Pedro, Alec, Thiago, se virem. É o atendimento da conta. Tipo, deixa com a gente. Trouxeram para a agência, vamos ter que colocar o projeto de pé. Mandou tecnologia, desenvolveu o aplicativo. No paralelo, foram visitar a escola. O diretor da filial, escolheram, inclusive, uma escola, uma filial própria, porque são todos franqueados, aquela é uma escola própria, para facilitar o dia a dia. Mas foi difícil, porque o diretor da escola falou assim, olha, vocês podem brincar com o que quiser, desde que não atrapalhe o ambiente da escola. Pô, mas a gente precisa de uma sala, a gente precisa de um laboratório. Deixa eu ver a banda larga de vocês. Não suportava o Skype, a banda larga deles. O atendimento foi, negociou com a operadora de banda larga um período, uma promoção, para fazer uma banda larga mais forte. E daí foi. E tem uma curiosidade. No dia que a gente conseguiu agendar a filmagem, a gente teve que arrumar uma produtora para ir lá para os Estados Unidos também, um asilo, para filmar lá e aqui. Marcamos num sábado, dia que atrapalharia menos o ambiente da escola. 2 horas antes da filmagem, o diretor parou, não vai filmar nada. Eu disse, mas como? Acabaram de roubar o celular de uma aluna. Quem foi? Ou a agência ou a produtora, né? Lógico, o Pedrão ali. Pedro fica com essa cara de bandido. Fala, foi você que roubou o celular da menina. A sorte é que o circuito interno funcionou e viram que foi um prospect que entrou para fazer uma matrícula e roubou o celular da menina. E o projeto saiu. O projeto foi... O piloto começou a ser filmado num sábado. E foi uma alegria, foi uma emoção, porque a gente via os olhinhos dos alunos brilhando com a oportunidade de falar com um nativo, e a gente viu os idosos se sentindo importante no processo. É o verdadeiro processo ganha-ganha. Os 2 lados estavam ganhando naquele projeto, e a gente que ganhou, por emoção. Vamos ver como é que ficou. Eu acho que não entrou, hein? Espera aí. Não era para ir ainda, dar bolada ainda. Vamos ver se vai entrar agora. Agora foi. Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human?
We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in a big family, you know, with a beautiful wife, you know. I want to thank you for this change of experience, you know. You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's hug. Oh. Bye. Bye. Bem, tem alguém chorando aí? Não, né? Só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, tem mais de 1.200 asilos americanos e no Canadá na fila para entrar no projeto. É impressionante. E quando a gente fala aqui da Ganhando o Mundo, esse molequinho tomando essa bolada aí, o molequinho tomando a bolada é o Brasil, tá? Porque primeiro a gente resolveu divulgar, por decisão nossa, no mercado americano o case. Porque tratar dos idosos no mercado americano é a coisa mais importante do mundo. Quando o case saiu lá pela primeira vez, ele tomou o mundo, foi para na Al Jazeera em 4 horas. Vamos ver aqui o que aconteceu, um pouquinho da... Até novela o projeto foi. Um dia desse ali no artigo, que teve uma escola de inglês brasileira que botou jovens brasileiros para fazer conversação via internet com idosos americanos de um asilo. E foi o máximo, porque esses idosos passaram a se sentir úteis, ficaram amigos desses jovens e também é uma troca incrível, né? Eu acredito muito nesse tipo de ideia. After seeing this video, more than 600 institutions showed interest in using the internet as a tool. I want to watch it again. Let's watch it again. Let's high scream. Isso é um pouquinho. É lógico que a gente também fica muito orgulhoso de ganhar prêmio. Eu falo para o Aurélio e para o Pedro que eu trocaria tranquilamente prêmio por bônus, mas eles não aceitam. Prêmio é prêmio, dinheiro é dinheiro. Assim, beleza, então a gente tenta negociar no final do ano. Mas isso aqui é um pouquinho do que esse case já trouxe para a gente da FCB Brasil.
Foram 10 leões em Cannes, 4 Clios, foi estrela preta no Clube de Criação. Eu nunca tinha ouvido falar em estrela preta, para mim só do Botafogo. Mas os caras comemoraram tanto que eu fiquei feliz também. Eu acredito na criação, acredito neles. O Grand Prix do prêmio Renato Castelo Branco, Grand Prix do Maximídia, a nossa linda Joana Monteiro, mulher mais criativa do mundo pela Business Insider, porque junto com esses 10 leões de Cannes do CNA, nós trouxemos mais 9 da Nivea, inclusive o primeiro Grand Prix Mobile do Brasil. Joana Monteiro, profissional do ano pela PP, e saiu agora o resultado do Festival de Londres, e a gente trouxe 3 leões para esse projeto. Isso aqui foi uma coisa muito bacana também, que nos dá muito orgulho, que deu prêmio, mas também está entregando uma relação como nunca vista antes dos franqueados com o franqueador. Isso aqui foi a convenção de vendas que eles fizeram em setembro, não é isso, Pedro? E que eles fizeram preparar uma surpresa para as 1000 pessoas que estavam lá. Vamos ver qual foi a surpresa. Eles estavam simulando uma ligação de um adolescente com a senhora nos Estados Unidos. E era proibido filmar, eles quase foram presos. Tá? A Dona Esther está conosco. Hello, Miss Esther. Hello, how are you? How are you, Mr. Esther? I'm very good. And I remember that you said you wanted to have a beautiful wife and a big family. And I see Melissa. Hey, Mrs. Steiner, how are you? I am fine. It has been so difficult for us to get together. Yeah, I don't have time, you don't have time. But we have been on Facebook many days. Yeah, we can talk on the Facebook. Yes. I am happy for that. Hey, Mrs. Stars, I don't know if you know my name, but my name is Jones. Jones, yes. Yeah, and I'm here today at the CNA National Convention. Oh. In the northeast of Brazil, in a state called Bahia. Bahia, yes. Ela estava atrás do palco, ela não estava ao vivo. Gente, é um detalhe que eu acho que vocês não percebem o continuismo, mas ela usou até o mesmo vestido que ela usou na gravação do piloto, tá? Parece bobagem, mas é isso. Gente, e o que a gente brinca lá com a equipe de atendimento, que esse aqui foi o leão do atendimento que a gente recebeu em uma homenagem nessa convenção, entregue pelo presidente, pela diretora de marketing, onde eles agradecem a criação do projeto pela FCB e celebram essa parceria e que tenha vida longa. Com os donos de agência, por favor, não prospectem, que vocês vão se dar mal. Eles vão ser simpáticos em querer ouvir vocês, só isso. Entendeu? E eu queria chamar aqui no palco os caras que fizeram o possível. Alec, Pedro, Thiago. Essa equipe que mais do que criativa é uma equipe que acredita na criação. Não sei porque eu estou de boca aberta, mas tudo bem, né? Pedrão, quer encerrar aqui, Pedrão? Antes de entrar para as perguntas... Eu queria só falar... Peraí, volta um aí. Volta um, já mostrei a coruja. Eu queria falar um negócio... Não, volta 2. Ah, não quer me ver de boca aberta? Não. Beleza. Volta... Aí, não, mais um.
Caralho. Vai começar de novo, gente. Bota uma hora mais lá. Então, pera. Então, esquece É nesse aqui? É que eu queria contar um negócio que eu achei genial dessa convenção, que foi o depoimento da velhinha de vestido vermelho. Ela obviamente, acha o projeto muito bacana, elogiou tudo, estava lá na frente de, eu acho que 600 pessoas, era um negócio gigante, e ela contou um pouquinho, fez a graça dela, ensaiou, entrou na hora de fazer a surpresa no palco. Mas, para terminar, ela disse o seguinte, que a comunidade lá onde ela vive é uma comunidade em que as pessoas todas, independente da idade, elas se sentem pessoas inteiras, ativas e criativas, e que elas não precisam da caridade dos outros para se sentir seres humanos. E que a imprensa americana, de certa forma, anunciou e divulgou esse projeto como, olha que bacana, tem alguém salvando a vida desses desocupados nos asilos. E ela se levantou e, com a maior dignidade do mundo, eu fiquei tão impressionado com o negócio que, assim, toda vez que eu tenho a chance, eu quero falar por ela. Esse projeto, ele não é um projeto de pena com os idosos. Ele não é nem um projeto de solidariedade com os idosos. Ele é um projeto de troca. Ele não tem nada a ver com a pena ou com pena da terceira idade ou de ocupar, porque, na verdade, ela deu uma bronca na gente. Ela chegou e falou, posso dar uma dica para vocês? Quando vocês estiverem para entrar no call, vocês não deixem a gente esperando 20 minutos. A gente é muito ocupado aqui dentro e a gente não quer ficar esperando 20 minutos para o call. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, eu digo, se organizem melhor. Eu falei, cara, eu quase subi no palco para agarrar a velha, porque ela era sensacional. E desocupada ficava sua mãe, né? Então, ela foi um momento de reversão de expectativa muito interessante, porque ela não se colocou como uma coitadinha, adorou o projeto em tudo, papapá, mas eu acho que, pelo menos para mim, isso mudou muito a maneira como eu próprio lia e entendia o projeto. Na verdade, não tem nada a ver com pena, tem a ver com troca. Então, eu queria só deixar isso registrado. Eu acho que aqui é um pouquinho do encerramento também do Pedro. Eu acho que o que vale aqui, isso também nos leva à indicação para o Prêmio Caboré, como agência de 2014. É lógico que a gente vai pedir, votem na gente, né? Mas fala um pouquinho desse aí. Nesse ponto, a gente discorda. Eu não quero pedir voto nenhum. Eu queria dizer para vocês, de novo, o que eu disse antes. A gente acredita muito no como a gente tem chegado nesses projetos. Então, é óbvio que o projeto é muito legal, ele incorpora uma série de coisas novas ligadas à tecnologia, ao mundo digital, à capacidade de pulverização de esforços, de realmente impactar no negócio do cliente de uma maneira replicável, enfim, vai fazer diferença no negócio deles e, principalmente, faz diferença na crença que ele tem no que ele faz. Porque, vamos lembrar, são todos franqueados, são todas pessoas como vocês e como eu que resolveram investir os seus savings da vida num negócio. Podia ser Pizza Hut. Ele resolveu fazer escola de inglês. E se ele resolveu fazer escola de inglês acreditando que escola de inglês é um negócio relevante pra caramba e que ele pode se sentir hoje unido por uma ideia grande como essa, para uma rede tão heterogênea, a gente, eu acho que conseguiu fazer um negócio gigante pelo CNA, que não é só uma campanha, não é só prêmio, não é só caboré. É um negócio muito grande que, de certa forma, atinge a sua plenitude de impactar socialmente a sociedade, usando o que você tem para dar com o curso de inglês. Imaginando que se fosse qualquer outra coisa, seria outra coisa. Mas, no caso de um curso de inglês, é isso, essa troca linda. E é uma troca linda que, eu acho, caracteriza a comunicação contemporânea. Enfim, eu queria lembrar vocês só de mais uma vez daquilo, é o como. A gente acredita muito no como chegar lá, e por isso a gente fez essa campanha meio maluca, que fala, putz, caramba, que absurdo. A gente trabalha junto, a gente tem feito das tripas coração para ser uma agência rock and roll, em que não existem fronteiras, em que a gente tenta minimizar as hierarquias, em que a gente tenta fazer com que cada um se sinta plenamente participante do todo. E eu tenho a sensação, eu não tenho a certeza, mas eu tenho a sensação de que isso é um começo de resgate da nossa própria autoestima, do nosso orgulho pela nossa profissão. Bem, é isso. Eu acho que isso foi muito mais uma demonstração
de um trabalho coletivo, é um trabalho em que, sim, a gente teve uma puta ideia vindo da criação, mas que, sim, a gente teve um atendimento guerreiro pra cacete, que não deixou um projeto morrer ou ser adiado, mas o fato de ser adiado poderia morrer para a gente e nascer para outros. De uma agência coletiva que a gente chegou e se virou, que tecnologia botou o produto em pé em muito pouco tempo e que a gente trabalha em equipe, é isso que é bacana. E eu vou deixar eles no palco, porque se tiverem perguntas, eu vou deixar eles responderem. Vamos lá, para perguntas. Obrigado, gente. Vem para cá, os quatro patetas. Beatles. Alguém? Perguntas? Tá todo mundo com fome, né, gente? O Márcio quer fazer uma pergunta, gente. Obrigado, Márcio. Mostrou que... Ninguém faz, eu faço. Mas, e aí, essa pergunta, os quatro do atendimento podem responder uma parte, e a outra parte, acho que o Pedro também. Que é o seguinte, o Pedro falou uma coisa importantíssima, que é a diferença entre um atendimento bom e um atendimento muito bom. E que está nessa história de você identificar uma boa ideia e depois brigar por ela, né? A minha pergunta vai um pouquinho além do que aconteceu aqui, né? Quando a gente vê o videocase, a gente descobre na plateia muitos desses atendimentos que identificam essa grande ideia. Basta você ver a lágrima na cara das pessoas. Quando o cara se emocionou daquele jeito, é porque aquilo tocou ele. Eu acho que o poder de você ser esse diferencial do atendimento está em você antever isso. Assim, com a ideia inacabada, no papel, você já sabe que ela vai provocar aquela emoção que você quer sentir. Essa é uma coisa. E queria explicar como é que vocês trabalham isso na equipe. Você, Mauro, como é que você trabalha isso? E a outra coisa é da cultura, Pedro, porque não é à toa que você, que a FCB e você construíram esse novo cargo e as coisas não são por acaso, né? Assim, o que vocês estão colocando na rua é simplesmente do caralho. Então, se ganha com Nívea, eu atendi Nívea, se ganha com Nívea do jeito que vocês estão ganhando, eu sei a dificuldade, assim, e depois tem esse aqui, depois tem o trabalho de Sky, a gente sabe que não tem nada por acaso ali, que tem uma cultura, um jeito de fazer, de ser, com linguagem própria, com as ferramentas, com as coisas que vocês inventam lá para poder provocar essa coisa gostosa e que reverte depois para vocês em benefício de new business, de dinheiro, sim, porque vem um bônus mais gordo. Se esses caras aí vão pagar um FII melhor se você pedir, porque eles estão ganhando com isso. Então, tem uma parte que é você explicar um pouquinho esse lado de difundir cultura, porque, no fundo, todo diretor de conta, todo diretor-geral de atendimento tem que fazer isso para a equipe. E a outra parte é isso, né? Como é que você consegue identificar a emoção que você vai sentir lá na frente antes para você brigar por aquela ideia para ela sair? Bem, eu vou responder então, primeiro pelo atendimento aqui. Marcelo, o que eu falo é o seguinte, eu falo para a minha equipe, eu acho que a equipe de atendimento da FCB é brilhante. Eu acho que a gente vem há 4 anos revendo todo o processo do atendimento da agência, passando por uma série de transformações. E eu falo que tanto atendimento, quanto criação, quanto mídia, isso não se aprende na faculdade. Ou você nasce com talento, ou você nasce com emoção, ou você nasce com tesão, ou a faculdade não vai ensinar. A faculdade pode ensinar aos profissionais serem medianos. E mediano e medíocre, para mim, é a mesma coisa. Tem espaço para todo mundo, mas o bom se destaca por emoção, pelo tesão, pela vontade de fazer diferente, por inovar, por desafiar. Tem pessoas aqui do atendimento que eu prefiro não citar nome, que são abusadas, né, Ana? E eu tenho uma equipe que tem emoção, e é isso que eu peço na equipe. Quando a gente recebeu esse projeto pela primeira vez,
A primeira análise foi tecnicamente correto. Explora o ambiente em que a gente posicionou o CNA, que é no processo. A gente cria produto e não comunicação, mas que ajude a transformar a experiência do aluno no dia a dia, uma experiência que ele possa sair dali dizendo: o meu CNA é melhor por quê? Porque ele faz isso, que é o grande problema de alunos de escola de idioma hoje. Eles estão numa escola e não sabem por quê. Então, por tudo isso, o projeto era bacana. No dia da filmagem é que a gente percebeu que, além de ser um puta projeto inovador, era um projeto que trazia muita emoção, que enriqueceria muito a relação do CNA com seus alunos, com seus franqueados e com o mercado. Então, é lógico que no vídeo você tem a música que ajuda a tocar um pouquinho mais, fazer as meninas chorarem, mas a gente viu na filmagem, não tinha música, não tinha edição, a gente sentiu na pele o brilho nos olhos dos alunos e dos idosos no dia. Então, não dava para a gente adivinhar antes que seria o estrondo que foi. Então, mas dava para sentir o cheiro. Dava para sentir o cheiro. Dava assim, mas não o que ia ser o que foi, né? A Joana foi entrevistada pela Al Jazeera, gente. Quando que a gente podia imaginar que a Al Jazeera viria ao Brasil entrevistar a Joana? Entendeu? Então, realmente, foi muito bacana. Espero ter respondido a tua pergunta. Eu vou tentar te responder muito rapidamente esse pedaço ligado à cultura da agência. Eu fiquei muito feliz com a história do Chief Culture Officer, porque esse é um assunto que eu gosto, eu leio e tento me informar. E o presidente da agência, que é o Aurélio Lopes, achou que ia ser bacana eu acumular os dois cargos de operações e cultura. E por que eu acho isso bacana? Porque é fundamental, como a gente faz com as marcas com as quais a gente trabalha, é fundamental a gente criar um mercado diferenciado entre si. Uma agência não pode ser igual a outra, não deveria ser igual a outra. A FCB deveria ser uma agência, mas assim, que ou você quer trabalhar lá, ou você não quer. E você deveria conhecer as razões, por que você quer ou por que você não quer. No dia que isso acontecer, eu acho que eu vou ter feito o meu trabalho. Você entende? É que nem assim, eu quero ter o telefone A, eu não quero ter o telefone B. Eu sei as razões. E eu acho que a gente precisa mudar de patamar na cabeça das pessoas, na cabeça do mercado, fazendo isso. Primeiro, entendendo quais são as nossas crenças, como é que a gente implementa essas crenças, como é que a gente materializa essas crenças, para que a gente contrate quem tem a ver com essas crenças, para que eu consiga dizer para quem está batendo naquela porta, falar, olha, esse lugar é assim, assim, assado. Talvez você goste, talvez você não goste. E olha que legal você poder não gostar de um lugar antes de entrar. Você não perde tempo, a agência não perde tempo, você não se frustra, a gente acaba com esse turnover maluco do mercado, de gente tentando, sem saber aonde está se jogando. Um dos principais pontos que eu coloco para mim como dever de casa é tentar evitar que isso aconteça. É tentar evitar que as pessoas entrem na agência sem saber que bicho vão encontrar. E a FCB é muito diferente das outras agências que eu conheço e das outras agências onde eu trabalhei. Então, ela é uma agência fácil de você gostar ou de não gostar. E eu quero intensificar isso, para que a gente consiga se diferenciar de todas. E vocês todos que trabalham na A, B, C, D, F e G deveriam também, e eu certamente estão fazendo isso, intensificar as suas crenças, a demonstração material de que crenças são essas, para que o mercado veja valor nessas propostas, para que o mercado possa escolher, eu quero A, eu não quero B. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu acho que a FCB não é um lugar fácil de trabalhar, apesar de ser muito fácil e muito bacana, mas um exemplo. O tipo de poder que a gente divide dentro da agência, na minha opinião, faz o trabalho da criação muito mais difícil, porque ela não é uma criação impositiva. Você entende? Quando o atendimento resolve tirar da gaveta este projeto, e por conta própria, obviamente, circulando dentro da agência,
mas por conta própria adota essa batalha e vence essa batalha, existe alguma coisa muito importante sendo dita, da importância deste setor, da importância criativa e estratégica do atendimento dentro da agência. Porque todos nós vivemos o mesmo drama. Nós somos e seremos cada vez mais enxutos, concorda? Os nossos chefes vão exigir da gente cada vez mais competência, porque as agências não serão o que foram nos anos 80. Então, para ser bom, para ser relevante nos anos 2020, a gente tem que ser extremamente bem diferenciado. A gente tem que entender quais são as nossas crenças, por que a gente está lá, no que a gente acredita e como a gente materializa isso. No dia a dia técnico, na relação humana entre as pessoas. Enfim, se esse beabá estiver claro, a gente consegue contratar, eu consigo dizer de cara qual é o tipo de cliente que vai funcionar ou não vai funcionar dentro da casa. É muito louco. Isso, de certa forma, é uma mudança estrutural muito difícil e sofrida. Digo isso por experiência própria. É muito difícil. O tipo de mudança estrutural que a gente fez lá dentro e que continua a fazer não é fácil. Então, é aquela história de não dá para não quebrar ovo. Tem que quebrar ovo. E uma das coisas que eu acho mais bacanas que estão acontecendo lá dentro, eu acho que a gente está tendo a coragem e o fôlego para fazer as mudanças necessárias. Acho que é isso. E o nosso presidente é estatístico. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu. Obrigado, Márcio, mais uma vez.